Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jimmy Butler. As pessoas queriam que eu falasse aqui do Luka Doncic, mas não tem como eu não falar disso, porque está envolvendo o meu time, o Miami Heat, e essa novela do Jimmy Butler que pode levar a franquia ou a segurá-lo no time suspenso de maneira indefinida, ou a trocá-lo pelo Bradley Beal, que tem hoje o pior contrato da NBA, né? Tipo, eu pessoalmente, né, já dando um spoiler do que eu faria, eu já aceitaria o Bradley Beal e as escolhas de draft que Phoenix tem para oferecer. Tipo, eu ia falar, você quer que eu aceite o Bradley Beal, você vai ter que dar todas as escolhas de draft que eles conseguiram até para conseguir esse capital de troca, mas fato é que assim, essa troca só sai, né, tipo, pro Phoenix Suns se alguém estiver disposto a assumir o contrato do Bradley Beal e ele aceitar ir para lá, e até agora não apareceu ninguém em relação a isso, ou se o Beal for pro Miami Heat, né? E assim, o Jimmy Butler, hoje, né, sai a notícia que o Phoenix Suns, o Golden State Warriors, quer dizer, desistiu de uma possível troca, né? Eles chegaram até ali a oferecer alguns jogadores, parecia que estava conseguindo ganhar um pouco de tração esse acordo, só que o que aconteceu? O Jimmy Butler foi lá e vetou. Ele não ia assinar uma extensão de contrato com o Golden State Warriors e ele deixa claro, eu só quero jogar no Phoenix Suns. Ele tá fazendo isso, ele dá até aqueles sinais de uma pirraça, né? Colocando o tênis com a cor do Phoenix Suns, né? É um negócio que chega a ser meio ridículo, mas é o que acontece. E é o que acontece também quando o Miami Heat dá um contrato muito grande a ele, isso vira um problema para a franquia. E assim, o Heat é também culpado por essa situação? É, o Pat Riley é um cara que falhou em conseguir grandes estrelas da NBA nos últimos anos, entre elas o próprio Bradley Beal. O Miami Heat não conseguiu contratar o Donovan Mitchell, o Miami Heat não conseguiu trazer o Kevin Durant em troca quando ele pediu, antes de ir para o Phoenix Suns. O Miami Heat falhou totalmente todas as disputas, né? O Damian Lillard para mim é um grande fracasso, porque o Miami Heat ele tratou com desrespeito só porque o jogador queria ir para lá. O Miami Heat, ele com o Pat Riley, né, tratou oferecendo migalhas possivelmente para Portland e no final o que aconteceu? Portland trocou ele para Milwaukee. E vocês acham que o Lillard ia ficar insatisfeito de ir para Milwaukee? Agora o cara tá jogando ao lado do Antetokounmpo, então ele tá em um time muito competitivo. E cedo ou tarde o cara ia gostar de ir para lá, né? E assim, tem agora a troca do De'Aaron Fox, né? E o Miami Heat era um dos interessados, mas eles perderam o capital de draft porque o melhor do que o Pat Riley conseguiu nessas últimas temporadas foi quem? O Terry Rozier. E é por esses motivos que eu aceito o Bradley Beal, porque assim, muita gente tá, eu vi até o Barry Jackson, que é um jornalista de Miami, falou: olha, como é que vocês podem cogitar essa ideia do Bradley Beal? Se a gente contrata o cara, o Miami Heat não vai conseguir uma super estrela nos próximos 2 anos. Ok, por mim, não é como se o Pat Riley fosse contratar uma. O Pat Riley que montou o Big Three não existe mais, gente. O cara lá que vai em 2010 atrás, LeBron James e Chris Bosh, né, Paulo? Umas movimentações maravilhosas. Que nos anos seguintes trouxe o Ray Allen. Aí eu me lembro daquele ano que, assim, o Pat Riley conseguiu a contratação do Joe Johnson, que fez só uns meses, né? Mas foram legais, né? Eu sempre fui um grande fã do Isaiah Joe, ele jogou no Miami Heat, né? Chegou a trazer o Staramaia para a equipe. Tem esse cara que tinha um pouquinho mais de ousadia, né? Fez aqueles veteranos para tentar competir naquele ano, acabou caindo para aquele Raptors, né? Mas, cara, esse cara da ousadia já se foi, né? Hoje é o cara que aposta muito no draft, ainda drafta bem, né? Tem o Tyler Hero, o Kelly Ware agora é um bom exemplo de como o Pat Riley é bom de draft, isso aí não dá pra negar, né? Mas, cara, falar que ele vai conseguir contratar uma super estrela hoje na NBA é assim, é meio ridículo. Ele não conseguiu o DeRozan, gente. O DeRozan saindo do Chicago Bulls, o Sacramento Kings, que acaba de perder o De'Aaron Fox, assim, conseguiu o cara. O Sacramento Kings conseguiu convencer o DeRozan, que era mais competitivo, ofereceu um pacote melhor ao Chicago Bulls. Então, é isso que a gente olha, né? Tipo, o cara não tá conseguindo ninguém. Vocês acham que eu vou ficar irritado? Se, assim, óbvio, o contrato do Bill é uma horripilante, né? Porque o Washington Wizards, na época que o cara tava no auge, resolveu fazer um contrato para garantir que ninguém ia pegar o cara, e aí o Phoenix Suns ainda coloca uma no trade clause a favor do jogador, né? E isso impede que ele vá para outros clubes contra a vontade dele, né? Entende? Aí você deve falar, nossa, o Bill é o grande vilão. Não é, gente. Ofereceram para ele porque ele ia dizer não. Agora, a questão que eu coloco assim, por que eu ia ficar irritado com o Bradley Beal, sabendo que esse cara, jogando aí uns 35 minutos, é facilmente capaz de produzir mais de 20 pontos por jogo?
é um cara que já teve 2 temporadas fazendo média de mais de 30 pontos. Ok, aquele Washington Wizards não tinha nada de especial, um time extremamente problemático, mas mesmo num time problemático ele funcionava, né? E eu nunca vou subestimar um cara que consegue colocar mais de 30 pontos por jogo de média em 82 jogos, uma temporada desse tamanho, né? E assim, chegou um ponto daquela temporada que a média de pontos dele foi de 34,2. Você tem ideia do que o Bill estava jogando naquele ano. E assim, ele já teve temporadas com média de mais de 40% nas bolas de 3 pontos. Ele traz qualidade também na média distância. Ele é um excelente arremessador. Então assim, eu acho que dá para fazer um time competitivo sim com o Bradley Beal. Óbvio, vai evitar o time de conseguir contratar grandes estrelas, mas eu acho que o Miami Heat renova ali com jogadores como o Nikola Jovic, né? Renova com o Kelly Ware, né? Mantém o Tyler Hero, o Bam Adebayo e tem ali o Bradley Beal. Eu não vou achar ruim, entende? Ele é muito melhor que o Terry Rozier, ele é melhor que as alternativas que a gente tem. Se livra do Duncan Robinson, abre esse espaço de teto salarial. O salário do cara é grande, mas pelo menos o cara é bom, né? Ele tem 31 anos, ele ainda pode jogar bem esses 3 anos que tem pela frente de contrato. É muito melhor do que manter o Butler não trazendo nada para a equipe, entende? O Miami Heat acho que não vai ter um grande draft ano que vem, porque seria a escolha de draft que eles deram para New Orleans pelo Terry Rozier. E assim, vai ficar com o Butler fazendo pirraça, vai deixar o cara ficar fazendo esse showzinho o tempo todo. Eu, sério mesmo, né? Tipo, o Heat tá pagando também pelo Pato, né? Por não ter montado uma equipe campeã nesses últimos anos. E agora, né, meu amigo, né, vai ter que aceitar isso. Eu, sinceramente, mando o Butler pra lá, até porque o cara teve seus momentos no Heat, conseguiu lá chegar a 2 finais, teve momentos espetaculares, ficou muito querido pela torcida. Eu não acho que ele também, assim, é digno de fazer esse showzinho todo, porque, assim, é muito bom jogador, mas, assim, eu não acho o cara também, tipo, a última bolacha do pacote. Existem jogadores melhores do que ele na NBA. E assim, o Jimmy Butler nunca foi campeão da NBA. Ele tem 2 finais no currículo, legal, mas nunca foi campeão. Ele não é o LeBron James, ele não é o Dwayne Wade, ele não é o Chris Bosh, entende? Ele, assim, o Chris Bosh, ok, pode não ter sido o protagonista dos títulos, mas até ele tinha uma mentalidade mais competitiva e um cara assim muito mais assim ético com as equipes, né? Então, eu pessoalmente olho para esse showzinho do Jimmy Butler, eu não sei para que manter o cara ali, não tá ajudando em nada. E deixar o cara sair de graça na free agency, ou mesmo renovar pela team option player, não vai te garantir nada se o cara quiser ir para o Suns de qualquer maneira. Se esse é o único time que ele quer jogar, meu amigo, você vai ter que aceitar o Bill ou deixar o cara sair de graça e não ganhar essas escolhas de draft. Pelas escolhas de draft, porque o Miami Heat drafta bem, eu aceito o Bill, sério. Até porque, como eu disse, não é um jogador ruim que o Heat está assumindo. É um jogador que, mesmo aí sendo usado de sexto homem lá no Phoenix Suns, mesmo recebendo pouquíssimos minutos nessa temporada, menos de 30, ainda tá quase 17 pontos por jogo. Mas tem ideia, tipo assim, ele seria o terceiro cestinha do Heat nessa temporada? Porque o Terry Rozier não faz nem 13, né? Tipo, ele tá ganhando mais minutos que o Bill. Isso num time que, vamos ser sinceros, porque esse trio do Phoenix Suns deu errado? Porque todo mundo um perfil similar, arremessadores, não é um cara, tipo assim, quando você vê o Big Three do Miami Heat, o Bosh é um ala pivô, é um cara que faz o pick and roll, ele é um cara que pega rebotes, né? Ele é um jogador que tem mais presença perto da cesta e os arremessos de média distância, depois começou a arremessar mais de 3, né? Mas para pensar, o Boston Celtics tinha o Paul Pierce, tinha e o Kevin Garnett, que era assim, muito acima da média para um ala pivô, tinha visão de jogo. Eu acho um dos jogadores mais favoritos de todos, é o Kevin Garnett, um dos está lá no meu top 5, né? Mas era um cara também para pegar rebote, para ter presença perto da cesta, e assim, ele complementava bem. O Phoenix não tinha complemento. Você tem um armador como o Devin Booker, mas o principal, a qualidade dele é arremessar. Aí tem o Kevin Durant e tudo isso. Todos querem chamar a responsabilidade para arremessar, e no final você não consegue produzir volume de jogo entre os três. Você tem que ter um cara que arma, tipo no Celtics tinha o Rajon Rondo. Ele não era um cara que dava milhares de arremessava milhares de vezes, estava lá passando a bola. Para pensar também o Utah Jazz, né? Tinha o Karl Malone, mas tinha o Joe Stockton. O John Stockton era o cara dos passes, né? Tem que ter equilíbrio. Alguém tem que às vezes pegar os rebotes, alguém tem que passar a bola.
eu acho que assim, falta isso pro Phoenix Suns. E eu não acho que o Jimmy Butler conserte isso, mas já que o Phoenix Suns quer o cara e já que ele quer ir pra lá, deixa aí. Eu não acho que ele vai ser campeão no Phoenix Suns desse jeito. E o Phoenix Suns já perdeu todas as escolhas de draft. O salário do cara vai ser um absurdo também, não vai ser muito diferente do Bradley Beal. Então, eu não acho que vai mudar muita coisa lá, sério mesmo. Assim, se ele acha que vai ser campeão no Phoenix Suns, boa sorte. Ah, porque é um cara decisivo, tipo, quem que tá do lado dele? Assim, não é como se o time faltasse talento, né? Tá o Kevin Durant, tá lá também o Devin Booker, né? No auge, talvez jogadores melhores que o Butler, tipo, pensando em pico de desempenho, o Devin Booker já fez 70 pontos num jogo só, mas, assim, não é resposta apenas você ter super estrela, você tem que ter complementos bem feitos. Eu não acho que é isso que essa equipe tenha. Então, o Bradley Beal, pelo menos, pode ir para um time que, assim, vai ter dois caras grandes jogando muito bem, o Kelly Ware e o Bana Adebayo, e pode ajudar a tirar um pouco da atenção do Tyler Hero como arremessador, porque o hit de resto de arremessador leva muito pouco perigo. O Rozier não faz isso, o Duncan Robinson já esteve em melhor fase, o Nikola Jovic, né, ainda vai evoluir. Então eu tô de boa aceitando o Bill, sério. Eu não acho nada de aterrorizante do cara como jogador. O contrato é péssimo, mas aceitando o contexto de que o Heat não consegue pegar mais grandes estrelas, né? O Pat Riley está sendo incapaz de fazer isso, eu aceito de boa. Porque esse cara já foi uma grande estrela da NBA, querendo ou não. Então, vamos ver o que vai acontecer e o que o Heat faz nesses últimos dias. Lembrando que o período de trocas é até o dia 6. Vamos ver se o Pat Riley vai ser também pirracento de manter o Butler fazendo esse mimimi todo dentro do elenco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.